Está no alcance de poucos a compreensão do que eu vou falar hoje. Quem é sábio, entenderá. Para entender essa grande revelação que vou falar aqui hoje, levando em consideração que apenas 3 a cada 10 que me assistem estão preparados para compreender esses ensinos, fiz até um vídeo sobre isso, com esse título, é necessário ter feito os cursos. Não seja ansioso com seus olhos, acompanhe a leitura conforme eu estou lendo, que senão você não vai entender. Dessistematizando o primeiro passo, onde você tem uma ideia simples sobre a vida após a morte. Desteologizando o segundo passo, onde em demonologia, satanologia e a aula sobre inferno, você equilibra se abrindo um pouco a mente sobre o que diz, sobre o que diz a teologia como um todo e o que diz as escrituras. Ainda não é suficiente, melhor dizendo, para você entender. Aí no Desmistificando, o terceiro passo, onde em vários temas já linkados no início dessa transcrição, lá no começo, você desmistificou e aprendeu que existem mais açoites, menos açoites, mais castigo, menos castigo, na consciência, e não fogo físico, mas metafisicamente a pior dor, o pior castigo. Olha só. Que é na alma, conscientemente arrependido. Aprendeu que Hades é um lugar projetado por holograma dentro da sua consciência, onde você sofrerá de acordo com suas más obras por uma eternidade. Aprendeu que o Geena, o grande lago de fogo, é o lugar onde o próprio Tártaro, o abismo e o próprio Hades serão lançados, tudo metaforicamente como linguagem de criança. Quem já assistiu esse vídeo Bíblia, Linguagem de Criança, sabe o que estou dizendo. Este fogo metafísico purificador é onde os adventistas e outras ramificações religiosas vão criar diversas heresias, e essas sim são heresias, em parte, porque é um mau entendimento, só lá na frente você vai entender hoje, se você prestar atenção, como aniquilamento da alma, sendo que o Geena é apenas uma expressão simples e tipológica para explicar como tudo acabará após o juízo final, que é o final da semana de 7 dias, mostrando que o mal, sim, esse sim, será aniquilado. Então vou dizer de novo, depois do juízo final, no Geena, nesse Geena, presta atenção, mostrando que o mal lá no Geena, por isso que ele é o lugar que recebe o próprio inferno, e veja que alegoria, o mal será aniquilado. O Criador, como falei no jardim, no vídeo Jardim do Éden, como tudo começou, terminará, que criou o bem e o mal, que fez separação entre luz e trevas. Você que tem assistido, acompanhado, entende. Agora dissipa as trevas. Gênesis 1, 3, 1, 4, Isaías 45, 7. Agora dissipa as trevas para todo sempre. Você aprendeu também no terceiro passo, desmistificando ainda, o que significa tempo e a revelação na expressão enigmática, eternidade a eternidade. Preste atenção. Quando Eva foi enganada pela serpente, tem um link ali para você entender. E com Adão expulsos do jardim, ali nós temos o início do Deus Cronos, que os gregos assim entendiam, e que o homem hoje pobremente entende como o tempo do homem. Mas fora daqui, quando encerrar essa semana, 7.000 anos, voltaremos para o tempo de Deus, que é muito mais profundo que um kairós da teologia. De eternidade a eternidade, isto é, este tempo, que vai de eternidade a eternidade sem fim, é Deus. E aí eu tenho um vídeo que eu falo sobre Deus é o tempo, o link está ali na transcrição.
Eternidade, portanto, é o tempo suficiente para um castigo ou descanso. A expressão para sempre é equivalente a uma eternidade. Então, na adulteração de sinônimos da Bíblia, algumas Bíblias vão trazer para sempre, outras vão trazer eternidade, ou outras vão trazer eternamente. A existência do inferno para todos sempre, como se nunca acabasse, foi criada pela Igreja Católica na Idade Média. Da Idade Média Baixa até a Idade Média Alta, ela foi assegurada no intuito de criar pânico e medo, sempre com a motivação principal de dominar as pessoas. De um extremo para outro, hoje muitos desigrejados foram enganados. Olha, aí que vem a importância do estudo de hoje. É. Porque se não fosse o estudo de hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu vou falar aqui eu não vi ninguém falar até hoje, embora eles falem disso, mas não conforme eu falo, conforme eu vou falar. Escuta bem, você só vai entender lá no final. Presta bem atenção hoje. Meus irmãos, o que tem de pessoas saindo do sistema e saindo de um extremo para outro, porque eles descobrem a origem da palavra inferno, porque eles descobrem essa questão do Papa Gregório Idade Média, purgatório, e descobrem a invenção do inferno, conforme mostrou o filme O Inferno. O Inferno é a Cura, de Dan Brown, que você vê lá, o Inferno de Dante. Preste bem atenção. E não acreditam mais em castigo por uma eternidade. Então eles ouvem na internet fontes duvidosas. Imagina alguém que deixa de acreditar na Bíblia, em boas fontes, em pessoas que têm dom, e começam a acreditar em fontes de internet. É o que está acontecendo hoje. E por que eles acreditam nisso? Na verdade, eles nem acreditam, eles sabem que não é fonte. Mas eles precisam de uma fonte, porque eles não querem acreditar na existência do castigo. Então, surge a saída de um extremo para outro. Eles ainda não conheceram essas verdades que vocês têm conhecido ou estão conhecendo hoje aqui. Para os judeus, desde sempre, a alma precisa passar por uma série de purificações para poder entrar no Gan Eden, conhecido como paraíso. Muitos chamam essa fase de inferno ou purgatório, mas o judaísmo acredita que o inferno não é uma punição. Nunca acreditou, e eu não estou nem falando do judaísmo-ismo. Todos os judeus nunca acreditaram no inferno eterno. Isso porque todo o Antigo Testamento não tem base para um inferno eterno. A concepção de inferno por uma eternidade só começou a partir do Novo Testamento. E também não é para sempre, sem fim. Preste bem atenção, hoje é muito difícil de entender. Ficarei feliz se alguns entenderem. Mas o judaísmo acredita que o inferno não é uma punição, nunca foi para eles, mas um sofrimento espiritual, um processo de refinamento pelo qual a alma precisa passar para se purificar dos pecados cometidos e elevar-se nos diferentes reinos espirituais. Só então a alma vai para o Gan Eden, onde estuda os segredos mais profundos da Torá e é envolvida pela presença divina. Quando reconhece
Eu quero que você preste muito atenção no que vou dizer. Quem assistiu o vídeo O Inferno Não Existe, que eu já linkei aqui no início deste vídeo, sem ter assistido o vídeo O Inferno Não Existe, não tem como entender o que eu estou falando aqui. A não ser que seja um milagre. Naquele vídeo, no final, eu fiz uma tese. Eu não sei se vocês lembram. Alguém lembra? Quero ver aqui no chat, eu estou olhando aqui do lado. Porque se vocês lembram daquela tese, hoje é o dia de revelar aquela tese. É com base nisso que o intitulado Papa Gregório criou o purgatório. Na verdade, eu não escrevi isso, mas eu vou falar. A criação do purgatório Isso, Torres, muito bem. Que bom. Você vai entender. A criação do purgatório não é a criação de um novo estágio, de uma camada do inferno de Dante. Na verdade, a criação do purgatório é uma forma de consertar o erro que eles criaram quando criaram a existência do inferno. Porque o inferno, por isso que eu digo o inferno não existe, porque o inferno, a ideia, a concepção, o ensino daquele inferno que você conhece, protestante, evangélico, católico, não existe. E eles tentaram consertar isso, criando mais um inferno, de um estágio intermediário que é o purgatório. Eu me lembro de um ex-padre que se converteu, entre aspas, para a Assembleia de Deus, e o padre Raimundo, e no seu testemunho, depois ele sumiu como todo ex-padre, no seu testemunho ele dizia que o que o tirou do catolicismo foi que ele não encontrou purgatório na Bíblia. Será que o Raimundo está nos assistindo? Alguém conhece o Raimundo? Para que depois que ele assistir esse vídeo meu, ou se ele já chegou a esse conhecimento do Seol, porque tudo isso que eu li agora do conhecimento dos judeus vem com base no Seol de 4.000 anos de Antigo Testamento. Você está entendendo que Jeremias, Malaquias, menor, maior, Moisés, Abraão, Salomão e Davi, nem reis, nem juízes, nem profetas maiores, menores, nem patriarcas, nem os anciões de Moisés, ninguém tinha um conhecimento discrepante deste que eu estou falando aqui. A Igreja Católica que criou a concepção de inferno eterno. Mas na Bíblia está escrito, se você está falando assim, é porque você está longe ainda. Tem que estudar tudo que eu falei. É melhor você desligar o vídeo de hoje, ir lá estudar e depois voltar aqui. Senão você não vai entender. Não vai entender mesmo. Vou repetir. É com base nisso que o intitulado Papa Gregório, lá no século VI, criou o purgatório, baseando-se na concepção do antigo Seol, do Antigo Testamento. Seol, do hebraico, é túmulo, cova ou sepultura. Daqui surgem os erros. Tá? E aí você está fazendo reunião orgânica do trabalho, é que vai chegar gente contaminada com isso aí nas tuas reuniões, dizendo que o inferno não existe e você vai ter que saber explicar. Daqui surgem os erros, achando que inferno é apenas a morte na sepultura. Esse é um outro erro, extremo a extremo. É claro, como já expliquei no vídeo, inferno não existe, que inferno vem do latim, partes inferiores, foi acrescida depois, assim como muitas palavras são e foram. Trindade,
Bíblia, eclésia, igreja, e nem por isso estão erradas. Tem etimologias certas, desde que com interpretação adequada, como eu sempre ensino, trindade não de pessoas, mas de manifestações, de testificações, de tempos. Bíblia, biblioteca de livros, qual o problema? Eclésia, ajuntamento, equivalente à congregação do hebraico. Presbítero, equivalente a ancião, qual o problema? Nenhum. Igreja vem de eclésia, qual o problema? Nenhum. Não há nenhum problema na palavra inferno, profundezas, partes inferiores. O problema é a concepção do que é o inferno. Quem criou essa palavra, Seol, na verdade foi o próprio Deus, que é Espírito, que inspirou os autores do Velho Testamentários, mas vamos pensar nos judeus, sabe muito bem, que a eles foi revelado, que etimologicamente significa sepultura. E claro, quem escreveu Seol a primeira vez, sempre soube que estava escrevendo sepultura. Mas o entendimento deles não era sepultura. Seol tem dois entendimentos. É uma dualidade, uma bifurcação. O primeiro diz respeito ao corpo, aí sim sepultura. E o segundo diz respeito à alma. Então presta atenção. Mas sempre foi na concepção deles, sempre, um local metafísico de purificação espiritual ou punição para os mortos, sendo obrigatoriamente um local o mais distante possível do céu. Quando eu falo local, entenda. Segundo alguns judeus, o período da purificação ou punição é limitado a apenas 12 meses, onde os sábados são excluídos da punição. Esse é o entendimento do Seol. Presta bem atenção. Após esse período, a alma irá ascender ao Olam Abba, o mundo a vir, ou ficará permanentemente em castigo se for uma alma muito má, que não se arrepende nem do castigo da consciência. Acontece que o cristianismo de Constantino, de Gregório, de Calvino, de Lutero, de pentecostais e neopentecostais e todos não podiam falar isso para o povo leigo. E não podem falar isso para o povo leigo. Pois onde ficaria seu domínio? Se o povo descobrisse isso ou descobrir isso, eles temiam e temem até hoje que não possuam mais controle sobre as pessoas. No judaísmo, o local de purificação espiritual ou punição para os mortos maus é conhecido como Inon ou Geinom, vale onde Jesus em carne citou como comparação aos castigos da eternidade. Lembra? Eu disse para vocês do lixão da cidade de Jerusalém, onde já foi lugar de incineração de crianças aos deuses pagãos. Inclusive, até Salomão fez uso disso, ou Seol. É uma comparação. Esse lugar é metafísico. Eles sempre acreditaram no sentido figurativo para um local onde eram reunidos os mortos. Eu estou dizendo que os judeus sempre entenderam. E até hoje entende. Sente com um judeu hoje, e você vai entender que ele vai dizer para você que se alguém criou um inferno com aquela concepção que você pensa, porque você aprendeu errado da Idade Média, é fruto criação da Igreja Católica. Mas não pode ir de um extremo para outro, como os agnósticos ateus, filosóficos, cientólogos e desigrejados põem em descrédito toda a concepção de punição, dizendo que Deus é amor, Deus é bom, Deus não vai castigar ninguém. Esse é o grande erro. Um erro não justifica outro, pelo contrário, agrava. A palavra Hades, submundo, substitui Seol
no Novo Testamento, quando por decreto as escrituras hebraicas foram vertidas para o grego, na Septuaginta, na antiga Alexandria, por volta do ano 200 antes de Cristo. Agora que eu creio que vocês já estão preparados para entender, enfim, uma grande revelação. Vocês estão preparados? Será que vocês estão preparados? Que vai ter de gente que vai me odiar. O inferno pregado pelos cristãos não existe. O purgatório criado pela ICAR para facilitar a compreensão do Deus cristão e para facilitar a conversão de mais pessoas é, na verdade, o Seol dos judeus e o inferno dos protestantes evangélicos. Quem diria? Eu tenho quase que certeza que você que está me assistindo agora, exceto aqueles que já desmistificaram de fato, que você sempre ouviu falar em paraíso, céu, purgatório e inferno. E se você é um católico, você sempre disse, existem os três. E se você é um evangélico, você sempre disse, não existe purgatório, existem os dois. Hoje vos digo, ao contrário de tudo que vocês pensam, existem dois sim. Mas não existe inferno, existe purgatório. Exatamente a concepção, quase que na totalidade, existem erros. Do que é um purgatório de Gregório, aquele sim é o inferno. E o inferno não existe. O inferno que existe é o purgatório, mas não um lugar físico. Por isso que eu disse não em totalidade. E o paraíso continua sendo o paraíso. O problema está no castigo, né? Para entender o descanso parece que é mais fácil. Continuemos traduzindo. Não existem paraíso, inferno e purgatório, mas sim paraíso, descanso no milênio, na nova Jerusalém que descerá no milênio, e na nova terra, e novos céus, depois do milênio, e o inferno, já durante o milênio e depois do milênio, e o inferno, o céu, o purgatório, o Hades, que são a mesma coisa, um só. Entende isso? O Geena é a explicação para a aniquilação eterna do mal, aquele que criou o reino do mal, seus anjos maus, lembra? Os anjos que pecaram, não a história mentirosa de Lúcifer, mas os anjos que pecaram, aqueles 72 gênios que desceram, coabitaram com as mulheres, tiveram filhos com elas, Gênesis 6. Esses que deram origem aos nefilins, anaquins, esses vão ser julgados por nós, inclusive, fazem parte do reino do mal, porque os únicos seres celestiais que Deus criou com livre-arbítrio escolheram o mal. E todo o reino dele, aquela terça parte que desce, Apocalipse 12, e o próprio Satanás, que é a materialização do mal. Satanás é o ser material, é a personificação, corporificação do mal. Ali também morre a própria morte, a possibilidade de morrer. Então a morte é lançada no Geena. Como é que a morte pode ser lançada no Geena? Percebe? Não tem como a morte ser lançada no Geena. É tipológico. Se a morte é lançada lá, ou se a morte acaba ali, é porque o Geena simboliza esse tão poderoso, pujante fogo, a ponto que é aniquilado o mal e a possibilidade de morrer. Entendem isso? Portanto,
o inferno conhecido pelos evangélicos, carismáticos e católicos é, na verdade, um estágio de purificação, depuração temporária por uma eternidade, onde alguns terão uma nova chance em um novo mundo. E aqui, sinceramente, não acredito como os judeus nesse aspecto, porque eles estarão separados de nós. Eles não poderão entrar no Gan Eden. O Éden é só para nós. Em um novo mundo separado de nós, os salvos que descansarão para sempre com Cristo e as más almas. Presta atenção, senão você não vai entender. E as más almas que mesmo em depuração não se arrependerem, tá? Com as más almas que mesmo em depuração não se arrependerem, com os severos açoites de castigo metafísico, de castigos metafísicos na consciência, serão lançados no Geena, isto é, serão presos perpetuamente ou aniquilados. Alguns judeus acreditam que as almas excessivamente más, aqueles que vão estar ardendo em chamas, rangendo dentes, isso tudo é tipológico, é para mostrar o quanto será difícil. Preste atenção. Aqueles que mesmo sofrendo vão blasfemar durante todo o tempo por uma eternidade no castigo de sua consciência, ao invés de arrepender-se, serão aniquilados no Geena. Outros acreditam que esses sim nunca morrerão, nunca terão nova chance, mas serão de eternidade a eternidade atormentados. É muita pesquisa para chegar nisso aqui, viu? Ou seja, existe uma nova chance mesmo para os perdidos no inferno, depois de uma eternidade de sofrimento de acordo com suas obras. O sofrimento é de acordo com suas obras, assim como a recompensa é de acordo com suas obras. Mas essa chance tem limite. Será até o dia da ressurreição, da última morte, Apocalipse 20, até iniciar o grande julgamento do trono branco. Se até ali as almas em sofrimento não se arrependerem, não terão mais uma nova chance. E isso tudo com base em tantos anos de estudo e conferindo o que os mais puros judeus sempre entenderam e acreditaram lendo a Torá e o Tanar. Eu tenho ensinado que muitos estão no caminho largo. Preste atenção agora. Eu peço a vocês que prestem muito atenção agora. Não, Carla. O Espiritismo não tem nada a ver com o que eu estou falando. Absolutamente nada. O Espiritismo acredita em depuração, em reencarnação, em inferno, sim, e ressurreição lá no final. Eles encaixam a ressurreição lá na volta de Jesus, lá no final. Em vida extraterráquea. Por favor. Muitos estão... Eu vou mostrar, inclusive, daqui a pouco que o Espiritismo pegou isso do judaísmo. Por isso que parece. O Espiritismo é uma religião nova, que mescla conhecimentos egípcios com conhecimentos judaicos. Escute só. Preste bem atenção. Muitos estão no caminho largo, sistema mundo, e poucos no estreito, caminho do evangelho do não ter, ser e poder. Eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui, eu quero que
todos vocês do chat respondam. Eu já vou falar de Lucas 16. Tenham calma, já estou vendo que vocês estão tudo alvoroçando como eu previa antes de começar. Sem calma a gente não chega a lugar nenhum. Eu vou perguntar para vocês do chat. Eu já estou chegando no final. Olhe à sua volta. Se você convidar uma pessoa para beber cerveja, comer uma carninha assada e falar bobagens, você enche a tua casa. E eu estou falando de cristãos. Não estou nem falando dos pagãos que enchem baladas, bailes, discotecas, festas. Estou falando de cristãos. Se você chamá-los para verem sinais mentirosos, colocando ali um cadáver, todos os milhões de abutres se ajuntam, sim ou não. Mas se você chamá-los para fazer caridade, para ajudar pessoas, para viver o que vivemos, sem fantasia, sem misticismo, sem ilusão, eu pergunto para vocês, quantos sejam coerentes depois de terem respondido isso? Eu pergunto para vocês, o que é que Deus vai fazer? Vai colocar eles no céu junto com vocês? Eles merecem? A Escritura diz que ele não perdoou nem os anjos que pecaram. Ele não vai perdoar. Os seus filhos serão castigados. Quando o seu filho comete um erro, como é que você castiga ele? Qual filho pedindo pão, você dará uma pedra? Como é que você castiga um filho? Você não perdoa o erro de um filho sempre, ainda mais no final. Depois de ter dado chance durante sua vida toda. Depois de ter morrido por ele, como o próprio Deus morreu por nós. Walter, a Torá deixa clara a essência do amor e o evangelho, que é a Torá revisada, atualizada e corrigida, deixa clara a essência do amor. Como eu falei ontem, consciência. Nossa consciência sabe o que é bem e o que é mal. Quando você fizer mal, a tua consciência é ativada na hora. Falei ontem. Prestem atenção, vamos devagar. Participem menos no chat, senão a gente não chega lá. Galardão é pagamento, é participação na ação de uma empresa. Galardão é recompensa, pagamento, remuneração, salário. E existe galardão para os salvos e existe galardão para os perdidos. Os perdidos também receberão pagamentos igual, só que de suas obras más. Deus é justo, exatamente. Eis aqui aquele diante de vocês que tem ensinado para vocês que Deus não interfere porque ele é justo. E só isso responde todos os teosóficos, agnósticos e ateus. Deus só interfere em 3 casos, um indireto, 2 diretos. Não é assim que eu tenho ensinado? Porque ele é justo. Eu pergunto para vocês, o que que você como pai e como mãe você faz para um filho? O que que você faz? O castigo é para salvar. Muito bem, Eutália. Isto. Pensem como Deus. Você sabe por que que eu cheguei nesse entendimento depois de muitas pesquisas? Porque você começa a pensar como Deus, como eu sempre disse. Você lê o que Deus falou para Moisés sem enigmas, você lê o que Deus sempre disse, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E depois que você ler todas as vezes que ele abriu a boca para um homem, depois que você ler toda a Bíblia e ver todas as vezes que Deus falou com o homem,
você começa a conhecer as características e atributos de Deus. Tá entendendo? Não é um fechamento extraordinário da história quando lá no final ele fizer isso que eu estou ensinando hoje? Quando você castiga o teu filho, como é que você castiga? Ele fica de joelho no milho para sempre? Quando você dá umas palmadas nele, que nem isso pode hoje, tem que poder sim. É para sempre? Quando você proíbe ele de alguma coisa, até o conselho tutelar pede para trancar janelas e portas. Filho rebelde, insistente, o que você faz? Hã? Olhe para Paulo, que ainda um pouco legalista disse, entrega o corpo dele para Satanás. Ele tinha tido relação com uma madrasta, a mulher de seu pai. E na segunda carta ele diz, traga para a comunhão. Não é do legalismo ao liberalismo, libertinagem, não. É ordem, lei, mas o espírito da lei é Cristo. Mas o espírito da lei é o amor. A essência maior da consciência maior, majoritária, que está sobre todas as consciências individuais, é o amor. É essa ponte que os judeus sempre entenderam. Vamos voltar? Vamos voltar aqui, que senão não fecha. Presta bem atenção. Eu pergunto para vocês, quantos serão salvos? Se um filho se arrepende, ele sai ou não sai do castigo? Mas e se um filho não se arrepende? Continua no castigo. Não é assim? Muitos estão no caminho largo, sistema mundo, e poucos no estreito caminho do evangelho, do não ter, ser e poder. Agora eu peço a vocês, se puderem, parem um pouquinho no chat. Eu não quero privar vocês de nada, vocês são livres, mas só parem um pouquinho, só para ver se vocês estão entendendo. Eu preciso disso. Porque vocês são esse entendimômetro. Entendimômetro. Se vocês entenderem aqui, os outros entenderão depois no gravado. Vamos lá? Isto. Poucos querem escutar a verdade. Tudo bem. Segure um pouco aí. Olhe para a tela aqui, por favor, e para o seu entendimento. Leia comigo. Muitos estão no caminho largo. Caminho largo é o sistema, mundo, religiões, política. São as ilusões desse mundo. As distrações. Casavam, davam-se casamento, bebiam, comiam. Distraídos. Quantos que estão no caminho do evangelho que é não ter, não ser, não poder? Quantos? Quantos? Quantos que estão dispostos pela verdade? No original, muitos é quase todos. Lá no livro de Daniel diz que milhões estarão perdidos e milhares estarão salvos. Ele diz sobre a grande tribulação, quando voltar, acharei fé na terra? O que você acha? Que o Deus dos evangélicos no final vai dar um jeitinho? O Deus dos católicos vai dar um purgatório. O Deus dos evangélicos vai dar uma perdoada lá no final, porque aceitou Jesus um pouquinho antes da morte. Que o evangélico é assim, o evangélico ele corrige todo mundo. Segura o chat aí, pessoal. Igreja. O evangélico ele corrige todo mundo, legalismo para todo mundo, e nessas horas ele tá me chamando de diabo, de demônio, de tudo. Mas quando você pergunta, e a tua mãezinha que faleceu, onde é que ela tá? Ah, condena todo mundo. Aí quando você pergunta, e o teu pai? Ah, ele já partiu, já descansou. E ele seguia todos os dogmas que você hoje
tão inflamadamente defende? Não, mas eu acredito que ele está em bom lugar. Ele era um bom homem. Não é assim? Quando mexe com a família, olha a incoerência. O católico vai ter um purgatório. Fique calmo, tem um purgatório. E tem oração pelos mortos, encomendamento do corpo, já vou falar. O espírita tem reencarnação. Tem muitas chances. O evangélico aceita Jesus no final. Eles ignoram isso. Não querem nem pensar nisso. Deixa lá para depois. Deus é juiz. É sábio deixar para pensar depois? Ou é tolice? Veja que cada um arruma um pretexto doutrinário e todos eles se esquivam de refletir sobre o que eu estou falando hoje. No original, muitos, quase todos vão se perder. Vai ter tanta blasfêmia na grande tribulação que ele diz: quando voltar acharei fé na terra? Sim, os salvos são como a areia da praia, milhões. Voltarão com suas vestes ensanguentadas, foram degolados, decapitados e não receberam a marca, o sinal da besta, Apocalipse 20. Mas os perdidos são muito, 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 muito mais. Escuta isso que eu vou ler agora. Eu queria fazer qualquer coisa para chamar a tua atenção agora. Mas preste atenção. Tenho ensinado que em 3 anos e meio, ele pregou a aproximadamente 100 mil pessoas. Jesus. E destas, organicamente, só 120 acreditaram e seguiram seus ensinos. Atos 1, 2. Matematicamente, nossa professora de matemática, Ana Junges, ela disse para mim, são 12, portanto, a cada 10 mil pessoas. E o que dizer daquelas 8 almas salvas nos dias de Noé? Como é que ficam todas as outras? E o que dizer de Sodoma e Gomorra, que só se salvaram Ló e suas filhas, porque até a mulher era materialista? É evidente que a história da criação que o Criador eterno, todo-poderoso fez é perfeita. Ele vai surpreender a todos. Diga comigo na tua casa, ele vai surpreender a todos. É importante você guardar isso. Quase todos serão condenados. Sofrerão por um longo tempo. Uma grande eternidade. Você sabe o que é uma eternidade? Segundo suas obras más, mas no ardor do fogo metafísico, que é o símbolo perfeito da depuração, renovação, restauração, castigo da consciência. Aqueles que aceitarem o castigo poderão ser levados a um novo mundo. Olha só. Nós, os salvos, não. Nós estaremos com ele diretamente reinando e descansando até que ele tenha novos planos para nós, que com certeza serão sempre os melhores. A consideração por nós, os que vencermos este mundo, é tão grande que nós julgaremos até os anjos. Veja meu vídeo sobre isso, julgamento. Esse ensinamento meu erradica de uma vez por todas
as murmurações do Deus da Idade Média, do Deus sanguinário, que fez o homem para condená-lo. Erradica as blasfêmias de pessoas que o chamam de injusto, porque interfere misticamente, privilegia, faz acepção, e criou o homem para condená-lo ao castigo eterno, mesmo sabendo que a maioria se perderia. Não é essa a acusação? Hoje aqui, essa acusação cai por terra, por solo, no chão. Quando alguém ousar abrir a boca para chamar Deus de injusto, envie esse estudo para ela. Melhor ainda se você souber tudo isso que eu estou falando e puder respondê-la a você mesmo. Onde estão os sábios que vão me entender? E os muitos tolos que vão me apedrejar? Leiamos sobre tudo isso que afirmei acima, essa grande revelação já dada em entrelinhas por Paulo. 1 Coríntios 3, 10 ao 15. Leia comigo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edificado sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, olha as obras, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra, presta atenção, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Olha que revelação que Paulo está dizendo. Paulo já está dizendo em entrelinhas tudo o que eu estou falando. E o fogo. E esse fogo é físico? Não. Provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, lembra de Malaquias 3? Fogo do ourive, sabão dos lavandeiros, anjo do concerto, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém passar pelo inferno e se queimar, sofrerá o quê? Detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Só os sábios entendem isso. Por isso o batismo com fogo. O batismo com fogo é a depuração para todos os perdidos. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos pés daquele que vem após mim, que batizará com fogo. E agora você entende por que poucos serão salvos. Eu tenho certeza que você nunca entendia por quê. Como Deus fez o homem, sabendo que a maioria deles se perderam. É como alguém que vai para a cadeia, preste muita atenção. É como alguém que vai para a cadeia, prisão, que significa fogo, castigo, sem antes ser julgado. Aqui no Brasil, por exemplo, saiu uma matéria que 2/3 dos presos nunca foram julgados.
mas estão presos. Se você morrer hoje condenado, você já vai preso. Se você morrer hoje condenado, você vai, após ser julgado, recebe punição permanente ou é absolvido. Pergunte, você é advogado? Quem me assiste aqui, nossos irmãos advogados, juízes, promotores, desembargadores. Não é assim? Alguém está preso hoje, mas vai ter um julgamento. Se a punição continua, ou é absolvido. Esse é o Criador que eu creio, um Deus justo. E você? Nessa hora tem alguém ainda eivado pelo sistema religioso pensando igual os fariseus. Mas, Áquil, se as pessoas souberem disso, elas vão pecar e pecar, pois saberão que terão nova chance. Permita rir, não de você, mas do veneno do sistema. Você está tão contaminado ainda pelo sistema que nem percebe que este argumento é aquele do nicolaísmo. Você não percebe, não discerne que este é o argumento de todo o nicolaísmo, domínio, que não permite o povo saber da verdade, deixando-os sempre leigos. Esse sim, de eternidade a eternidade, leigos. Assim como no ensino da predestinação não fatalista, porque esse é o extremo, os salvos, mesmo sabendo que salvação não se perde, não vão pecar, pois são salvos, pois escolhem o lado do bem de sua consciência. Quem se aproveita de algo, de algum ensino, quem usar esse meu estudo para pecar como pretexto é porque nunca foi um salvo. Quem ouvir isso tudo que estou dizendo e pecar deliberadamente avon, na verdade, ele já está condenado.